Boa tarde, amigos e amigas. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês para darmos continuidade a este projeto de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse estudo está sendo sequencial e foi iniciado na primeira semana de 2022, a partir do capítulo 1º do Evangelho. E hoje nós vamos falar da segunda parte do 4º capítulo. Esse capítulo que é intitulado Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vamos falar hoje do item 2, o início do item 2, ressurreição e reencarnação. Meu nome é Ludmila Almeida, eu sou trabalhadora do GEPEC, faço parte do setor doutrinário e estou aqui com vocês hoje para ler e refletir um pouquinho sobre essas lições do Evangelho. Mas antes de darmos início à nossa leitura, à nossa reflexão, eu gostaria de convidar a todos para que possamos fazer uma oração inicial e entrarmos em sintonia com o alto e com essas energias tão benéficas que chegam até nós. Então vamos nos colocar de uma forma confortável, vamos serenar a nossa mente, os nossos pensamentos focados apenas no aqui e no agora, para que possamos assim entrar em comunhão, em verdadeira comunhão com o alto. Pai Celestial, nós pedimos a sua permissão, Senhor, para que possamos hoje ler, refletir e compreender essas grandes verdades que nos são trazidas através do Evangelho. E mais do que isso, pedimos que nos dê força, coragem, grandeza e ânimo para transformar essas lições nas nossas ações do dia a dia, que possamos verdadeiramente internalizar tudo que vier para nós nessa tarde de estudo e de reflexão. Abençoa, Senhor, a todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, a todos aqueles que têm necessidade dessas palavras. Que possamos ter uma leitura tranquila, pacífica e que seja uma tarde agradável. Que assim seja. Então, meus amigos, como eu estava dizendo, hoje nós vamos fazer a leitura de alguns trechos e a reflexão a partir do 4º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, no último vídeo, a nossa colega Michele já conversou um pouquinho sobre os itens 1, 2 e 3, que são trechos do Evangelho, retirados dos textos bíblicos, né? E hoje a gente vai dar continuidade nesse mesmo tema, falando sobre ressurreição e reencarnação, que é o segundo tópico deste capítulo. Nós vamos abordar os itens 4, 5 e 6, né? Eu vou pedir aqui a compreensão de vocês, porque eu achei mais interessante que a gente comentasse os itens 4 e 6, e depois nós vamos voltar um pouquinho para o item 5, que é um item assim muito rico, né? E a gente vai tentar entender um pouquinho melhor isso. Então, meus amigos, não vou fazer a leitura completa, vocês podem fazer em casa, mas a gente vai falar das principais ideias do item 4, né? O item 4 que fala basicamente sobre os conceitos, né, de ressurreição e reencarnação. A reencarnação, ela já era um conceito conhecido no judaísmo, então já fazia parte dos dogmas judaicos, não era uma ideia nova trazida por Jesus. Na verdade, várias religiões antigas já tinham esse conceito de reencarnação, de que a alma não se acabava após a morte do corpo e de que existiam outras existências, outras vivências, para que a gente pudesse executar tudo aquilo que fomos designados, né? E este item 4, ele nos esclarece que para a doutrina espírita, né, a gente tem dois conceitos diferentes, o conceito de ressurreição e o conceito de reencarnação. A ressurreição sendo o retorno à vida no corpo que morreu. Então, é um corpo que já não tem condições de ter vida biologicamente falando, e assim o espírito retornaria a esse corpo para viver, né? Essa é uma situação que a gente considera um pouco mais improvável, aliás, bem mais improvável, já que esse corpo já pode se encontrar com dificuldades orgânicas, materiais mesmo. E o segundo conceito é o conceito de reencarnação, que é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em um corpo novamente formado para ela. Na verdade, esse conceito de reencarnação
é um dos pilares do Espiritismo, né? O Espiritismo tem alguns pilares e um dos principais pilares é essa existência da reencarnação, que nós, espíritos, precisamos de sucessivas oportunidades para reencarnar e em contato com a matéria, nós vamos desenvolvendo as nossas potencialidades. Então, neste item 4, fica bem definido para a gente a diferença entre ressurreição e reencarnação. E pulando um pouquinho para o item 6, se discute nesse parágrafo do item 6 o pensamento de que João Batista era Elias e que os profetas poderiam reviver sobre a terra. E esse pensamento ele se encontra em muitas passagens do Evangelho. Isso vai de encontro àquela ideia que falamos, de que no judaísmo já se existia esse conceito de reencarnação. Então, os profetas, que foram personalidades muito importantes para aquele povo judeu, eram esperados, né, para reviverem, para voltarem, para trazerem novas lições. Então, naquela época, o povo vivia especulando se determinada pessoa era a reencarnação de um determinado profeta. E na Bíblia, nos textos bíblicos, existem alguns trechos que fazem alusão a essa hipótese de que Elias teria retornado como João Batista, né? E Kardec nos esclarece aqui no Evangelho segundo o Espiritismo que isso não foi uma fala direta de Jesus, mas que Jesus nunca se opôs a essa ideia, né? E que Jesus não deixaria de combater essa ideia se ele discordasse ou se ele achasse essa ideia inadequada. Então, meus amigos, nós temos esse conceito, né, de que João Batista poderia sim ser a reencarnação do profeta Elias, que tinha vindo antes, e João Batista veio para fazer essa preparação, vamos dizer assim, para a chegada de Jesus, né? E esse item 6, ele termina com essa fala de Jesus, né, que norteia, que dá o título a este capítulo, que é: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Não vos espanteis do que eu vos digo. É preciso que nasçais de novo. Então, isso foi uma fala de Jesus, né? E quando foi que Jesus falou? Em que situação, em que contexto Jesus teve essa afirmação de que é preciso que nasçamos de novo, né? E aí a gente volta um pouquinho para o item 5, que fala do encontro de Nicodemos com Jesus, né? Nicodemos, ele era um fariseu. Fariseu são os povos que na Bíblia, nos textos bíblicos, são conhecidos por se opor às ideias de Jesus. Mas Nicodemos, ele não era um fariseu, vamos dizer assim, que tinha esse mesmo sentimento de oposição. Ele era um fariseu muito esclarecido, ele era um doutor da lei, né? Ele frequentava o sinédrio, então ele tinha pleno conhecimento dos escritos judaicos, das leis judaicas. Então, nesse sentido, ele era muito esclarecido, com inteligência muito elevada. Mas Nicodemos também era um admirador de Jesus, ele conseguia reconhecer a grandeza dos feitos de Jesus, ele conseguia entender que Jesus não era simplesmente um espírito qualquer, uma pessoa qualquer. Ele tinha habilidades além do normal e ele foi encontrar com Jesus, né, para que ele entendesse como alcançar o reino dos céus. Então eu vou ler para vocês esse trecho, que é essa conversa de Nicodemos com Jesus, tá? No item 5, então, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim: ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, ou seja, um homem esclarecido, doutor da lei, que foi à noite encontrar Jesus e lhe disse. Então ele foi à noite, ele não foi interpelar Jesus, ele não foi criar polêmica, ele não foi combater as ideias de Jesus. Ele foi por uma questão pessoal, por uma questão íntima, tentar esclarecer uma dúvida. E aí ele disse para Jesus: mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazeis se Deus não estivesse com ele. E Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus foi bem direto e categórico, né? E aí Nicodemos, na sua
condição de doutor da lei, mas que era bastante inteligente, mas pouco vivenciado no sentimento, respondeu: como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? E Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos espanteis do que vos disse, que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouvis sua voz, mas não sabeis de onde ele vem e para onde ele vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Então aqui Jesus deixa bem claro que existem duas coisas diferentes. Existe a carne, que é a matéria, né? E existe o Espírito, e que esse Espírito, ele em certas condições, é livre, ele sopra onde quer. Claro que aqui ele está falando de um espírito evoluído, talvez até do espírito criador, de Deus. Ele não está falando de nós na condição atual de espíritos, mas ele deixa bem claro que existem duas coisas diferentes. Existe a carne, o que é nascido da carne é carne, e existe o espírito, o que é nascido do espírito é espírito. E aí Nicodemos mais uma vez pergunta: como pode se dar isso? E Jesus responde: que sois mestre em Israel e ignorais essas coisas? Em verdade vos digo que não dizemos senão o que sabemos, e que não testemunhamos senão o que vimos. E, entretanto, vós não recebeis nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falar das coisas do céu? Fica aí a nossa reflexão, né? Esse texto foi tirado do Evangelho de São João, no capítulo 3, versículo 1 a 12. E aí, meus amigos, eu vou pedir licença para extrapolar um pouquinho, porque existe um capítulo no livro Boa Nova, né? Esse livro é de Chico Xavier, de Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier. E o capítulo 14 do livro Boa Nova, ele é exatamente intitulado A Lição de Nicodemos, né? Então ele vai nos explicar aqui no capítulo 14, quem é esse Nicodemos, né? Olha o que ele fala, vou ler apenas alguns trechinhos. Todavia, sem embargo, das dissensões naturais que precedem o estabelecimento definitivo das ideias novas, alguns espíritos acompanhavam o Messias, tomados de vivo interesse pelos seus elevados princípios. Entre estes, figurava Nicodemos, fariseu notável pelo coração bem formado e pelos dotes da inteligência. Então, Nicodemos era um fariseu, doutor da lei, mas ele era um interessado em acompanhar o Messias. Ele tinha interesse pelos seus elevados princípios. E ele era um espírito de coração bom, né, como está descrito aqui. E aí tem aqui mais um trechinho, né, que fala de uma outra forma, mais pormenorizada, como foi esse diálogo entre Nicodemos e Jesus. Então, Nicodemos foi à noite ter com Jesus e ele pergunta: Mestre, bem sabemos que vindes de Deus, pois somente com a luz da assistência divina poderias realizar o que tendes efetuado, mostrando o sinal do céu em vossas mãos. Tenho empregado a minha existência em interpretar a lei, mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos de que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. Então, Nicodemos estava interessado em entender como alcançar o reino de Deus. Não era mera curiosidade, não era combate às ideias de Jesus. E aí o mestre sorriu bondoso e esclareceu. E aí ele afirma: primeiro, Nicodemos, não basta que tenhais vivido a interpretar a lei. Antes de raciocinar sobre suas disposições, deveria ter-lhe sentido os textos. E Jesus propõe a Nicodemos que ele não apenas raciocine, ou seja, o intelecto é uma parte da compreensão, mas o sentimento, ou seja, deveria ter-lhe sentido os textos, é uma parte primordial, vem antes do intelecto. Essa é a proposta de Jesus para Nicodemos. E aí ele fala: mas em verdade, devo te dizer que ninguém conhecerá o reino de Deus sem nascer de novo. E aí Nicodemos fica espantado com aquela situação e pergunta: mas como um homem sendo velho pode nascer de novo, né?
Essa foi a semente que Jesus plantou para nos falar da reencarnação. Jesus nos fala que verá depois o advento da terceira revelação, né, que irá esclarecer melhor isso. Porque naquele momento, naquele contexto histórico, a maioria dos espíritos encarnados não estavam em condições de compreender a reencarnação, de compreender o mundo espiritual, de compreender que haviam coisas além da matéria e da mente, do intelecto. Então, esse sentir a lei, sentir os textos, ainda estava muito incipiente. Isso dificultava a compreensão de Nicodemos. Nicodemos aqui como um personagem que representava muitos outros daquela época, né? Que apesar do intelecto avançado, ainda não tinha sentimento suficiente para compreender certas coisas. E aí esse capítulo da Boa Nova continua, né, num diálogo muito interessante em que houve o testemunho de André e de Tiago. Sugiro depois que façam a leitura, esse livro é muito interessante. Eu só queria trazer mais essa reflexão para a gente tentar entender como nós estamos, né? Nós conseguimos agora já compreender essa máxima, esse pilar do Espiritismo, que é a reencarnação. Nós precisamos nascer de novo, e de novo, e de novo. Mas será que nós já temos sentimento para entender as coisas do mundo espiritual? Será que nós já temos burilamento para poder deixar de analisar apenas de forma intelectual, mas sentir a lei, né? Não estou falando da lei judaica aqui, mas das leis de Deus, né? Como estamos usando a nossa compreensão sobre o mundo material e o mundo espiritual, sobre as nossas oportunidades, sobre a nossa reencarnação? Eu acho que ficam várias lições desse diálogo de Nicodemos com Jesus, mas eu queria buscar essa reflexão hoje. Quem somos nós? Já somos capazes de compreender a lei na forma do intelecto? Ou somos também capazes de entender a lei verdadeiramente no nosso coração? É um texto curtinho do Evangelho. A gente vai dar continuidade a esse mesmo tema, ressurreição e reencarnação, no próximo domingo. E vamos falar um pouquinho mais sobre outros aspectos da ressurreição e da reencarnação. Mas essa era a reflexão que eu queria trazer para vocês hoje. Vamos agora, meus amigos, fazer uma oração final para que a gente possa continuar o nosso domingo ou o dia que você estiver assistindo de forma pacífica, tranquila, levando essas reflexões. Ó Pai Celestial, agradeço-te a oportunidade de ter lido essas mensagens, de ter feito essas reflexões e de ter me questionado e me perguntado qual é o meu papel e como estou diante do Senhor. Abençoa, Senhor, a todos nós que ainda somos frágeis e necessitamos do Teu auxílio. Abençoa as nossas famílias, os nossos familiares, amigos, todos aqueles que nesse momento precisam, Senhor, do Seu alento material, espiritual, psicológico. Que a Sua energia divina se derrame sobre todos os necessitados da nossa cidade, do nosso país, do nosso planeta. E que possamos ter uma tarde abençoada e uma semana de paz. Obrigado, Senhor, obrigada. Obrigado, meus amigos, por estarem aqui comigo. E eu convido vocês para continuar sempre aos domingos, fazendo essa reflexão no Evangelho segundo o Espiritismo do GPEC. Uma boa tarde a todos.